Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui no canal Som de Graça, nesse dia 12 de outubro de 2020, dia da criança, dia que foi convencionado, separado para se pensar nas crianças, para se homenagear as crianças, mas é muito bom quando a gente não fica preso a essas questões convencionais de um determinado dia específico. É muito bom quando olhamos para as crianças, independente de qual dia seja, que olhemos para elas com respeito, que tenhamos a devida coragem e aprendamos com o Senhor Jesus a descer ao nível delas e olhá-las nos olhos e assim podermos aprender com os nossos pequenos. O grande legado que podemos deixar para os nossos filhos e netos não é o dinheiro ou alguma outra coisa material acumulada na vida, mas o legado do caráter e da fé, disse Billy Graham. E é verdade. E nesse dia, que a gente pare e reflita sobre aquela máxima, aquela frase de que existe uma criança, todos nós temos uma criança dentro de nós. Precisamos de alguma maneira manter viva essa criança dentro de nós. É a frase que todo mundo diz que devemos conservar a criança que temos dentro de nós. Criança brinca e devemos sempre brincar. Se queremos viver bem e muito, criança sonha e devemos ter sempre sonhos acordados, porque ele nos mantém vivos. Criança confia, seja em outra criança, seja em um adulto. Por isso, é crime hediondo abusar de uma delas. Criança reparte, seja pão, seja brinquedo, seja afeto. Repartamos, portanto. Criança se deixa ensinar. Aprendamos. Jesus evidenciou as virtudes das crianças como sendo as que todos devemos vivenciar para que sejamos admitidos no reino dos céus. E quando se enterneceu diante delas, o mestre se colocou ao lado delas, para as proteger dos que pretendiam afugentá-las. Destacá-las, Jesus fez, porque queriam diminuí-las. Defendê-las, Jesus fez, uma vez que queriam maltratá-las. Na verdade, Jesus, em sua época, experimentava, percebeu, visualizou o quanto as crianças podiam ser eclipsadas, eliminadas, encarceradas, enxotadas, escravizadas, esmurradas, exploradas. Interessante que isso não ficou restrito só no tempo de Jesus, antes de Jesus, e infelizmente ainda hoje isso acontece. Contra isso, ele, Jesus, as elevou, embalou, encorajou, ensinou, escutou, estimulou, exaltou. Diante delas exultou, se maravilhou e se emocionou, com elas se entusiasmou, suas mãos com as delas entrelaçou. E Jesus acolheu essas crianças, acolheu aquelas crianças, e acolhe ainda hoje as crianças. E ele pôde olhar para elas, pôde valorizá-las. E ao valorizá-las deste modo, ele nos legou atitudes que permanecem como ideais universais. Seguimos o exemplo de Jesus quando cuidamos das crianças, sejam nossas, sejam abandonadas, sejam imigrantes. Quando amamos as crianças e imitamos as virtudes delas, quando as educamos para que continuem felizes amanhã, estamos lembrando de Jesus, imitando Jesus e agradando a Jesus, fazendo Jesus sorrir. E Jesus sorrindo, a alegria do Senhor, a nossa força é. Que nesse dia 12, lembremos do que Zacarias profetizou, Zacarias capítulo 8, versículo 5, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Diante de uma profecia dessa de Zacarias, primeiro, oremos para que todos nós, o poder público, que nós também favoreçamos para que de fato existam praças, mais praças acessíveis às nossas crianças e que de fato elas tenham possibilidade de segurança para encherem as praças, meninos e meninas brincando livremente
e nós adultos interagindo com respeito e aprendendo com elas e dividindo com elas conhecimento e assim podermos deixar de fato um legado. Um legado. Muito mais do que vociferação, que a gente possa dar exemplo para as nossas crianças, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço, que esse feriado contribua para a sua reflexão. Ainda que hoje muitas pessoas aproveitem esse feriado, o feriado também é voltado para outra reflexão, eu quero me dirigir a você e lembrar você que o único que pode sustentar a nossa nação, o único que pode sustentar as nossas vidas e nos dar exemplo e nos carregar e nos orientar nessa grande caminhada é o Senhor Jesus. Abraço-o, envolva-se com Ele, receba-o em seu coração.